Irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Obrigado. Aproveitando que todos estão de pé, por gentileza, pegue a sua Bíblia, por favor. E abra junto comigo no livro de Neemias. Capítulo 1. Livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1. Amém, amados? Todos acharam? Vamos lá. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e a cerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes, que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Pode tomar o seu assento, muito obrigado. Enquanto você se acomoda, externar nessa noite a minha alegria em estar a primeira vez nessa casa. Nosso coração se enche de alegria por conhecê-los e louvo a Deus pela vida do anjo dessa igreja, um amigo, uma referência, um companheiro, não somente ele. Louvo a Deus pela vida da sua mãe digníssima esposa, seu filho, e a todos os pastores que estão na retaguarda, ajudando e apoiando em tudo. Ninguém batalha sozinho, ninguém vence sozinho, sempre temos o apoio. Eu venho da cidade de São Paulo, da Adebras, e lá por diversas vezes nos encontramos, e agora o Senhor nos permitiu a oportunidade que estivéssemos juntos aqui. Os irmãos estão vendo eu com essa bengala, eu estou em processo ainda de recuperação. Há pouco, não muito tempo atrás, eu sofri um acidente em que eu estava indo a trabalho, estava indo para a minha unidade de trabalho, e uma pessoa cruzou a pista de forma proibida e atingiu meu carro, que rodou, capotou, o teto afundou, atingiu a minha cabeça, eu tive lesão na cabeça, lesão pulmonar, fratura de costela, e ele pressionou minha coluna. Eu tive múltiplas fraturas na coluna. Nesse meio tempo eu pastoreava a igreja, pregava em alguns eventos, terminando a dissertação de mestrado e envolvido em uma infinidade de projetos, e o Senhor resolveu parar a minha vida drasticamente. E eu entendo que nós projetamos Deus sempre em fases de vitória. Deus é o Deus que nós projetamos nas águas tranquilas, como diz o Salmo 23. E enquanto que na realidade Deus também se apresenta em meio às tragédias, o Senhor também é Senhor do caos, é também Senhor das dificuldades. As águas tranquilas são importantes na sua vida, mas é sobre águas tempestuosas que Jesus anda por cima. E nós precisamos aprender a ver milagres mesmo em meio a algumas tragédias que o Senhor permite que aconteça. Quando eu sofri o acidente, eu não apaguei. Normalmente quem capota carro apaga, eu fiquei consciente. A dor sim, foi insuportável, mas se eu não tivesse ficado consciente, eles iriam mexer em mim, iria se deslocar a fratura e eu estaria tetraplégico. Então existem dores curtas e agudas que Deus vai permitir por um curto espaço de tempo, só para não comprometer o resto da sua vida, entendeu?
Foi isso que Deus fez comigo. Quando eu cheguei no hospital, o médico olhou e fez todas as tomografias, olhou para a vértebra, algumas delas que estavam com uma fratura mais intensa, e uma delas foi a T8, uma vértebra grande da torácica, e ele falou: que estranho, você tem uma fratura aguda aqui, e normalmente ela se desloca ou para trás na terminação nervosa, ou para frente e atinge a artéria. Engraçado, ela não se deslocou, parece que tinha uma mão segurando essa vértebra. Exatamente. Nesse meio tempo, o Senhor me parou, e enquanto vocês adentravam a pandemia e a quarentena, eu já estava de quarentena por causa de cirurgia e tudo mais. E algumas pessoas perguntaram para mim: Ricardo, como você fez para você não entrar em depressão? Porque a pandemia gerou uma onda de doenças psicossomáticas que atingiu a população de forma intensa, e ela está tendo que correr atrás disso tudo agora. E eu sei bem o que é isso, porque o ser humano é feito para conviver. Desde o Éden ele foi criado para relacionamento. Sociologia diz que o ser humano que não convive não está sadio mentalmente para poder exercer as suas faculdades mentais. E isso que aconteceu comigo, eu estava isolado, mas percebi, primeiro, ser grato é sempre importante, e esse é o primeiro caminho para você não entrar em parafuso. Quando você vai desenvolver qualquer projeto na sua vida, você mira os mais altos, aqueles que são suas referências, mas quando você for ser grato pelo que você tem e pelo que você é, mire quem está muito pior que você, inclusive você que era para estar muito pior, mas o Senhor alcançou a misericórdia dele até você. O segundo motivo que eu não entrei em parafuso ou em paranoia foi exatamente um detalhe: o Senhor me ensinou a frutificar no meio do deserto. E no meio da minha crise, parado em um colete torácico, em uma cama hospitalar dentro de casa, o Senhor me mostrou que eu fui chamado para frutificar e não para ficar parado. Nesse meio tempo eu criei canal de podcast, eu ministrei, minhas ministrações têm alcançado Indonésia, Japão e tantos lugares. E nesse meio tempo eu escrevi um livro chamado Além dos Muros. E esse livro que eu escrevi foi num tempo tão difícil. Não importa se a base da árvore está machucada como a sua obrigação é gerar fruto. Na ponta do galho tem que ter um fruto, indiferente se a base da árvore está machucada. Há uma grande diferença de pessoas que estão enxertadas no mundo. Nós não estamos enxertados no mundo, nós estamos enxertados em Cristo, e Ele nos chamou para ir e gerar frutos, e os nossos frutos permaneçam. E nesse meio tempo eu tive o prazer do pastor José Brandão prefaciar esse livro. Não somente ele, mas 2 amigos pessoais me prefaciam esse livro, que é o pastor Adson Belo, que acho que já esteve aqui, e o pastor Eliseu Rodrigues, 3 pessoas e 3 amigos pessoais. E eu escrevo e inicio sobre Neemias. Tantas personagens que eu olhava e olho com carinho dentro da palavra de Deus, mas o Senhor me deu uma palavra sobre Neemias. Realmente é um tempo de reconstrução. E eu não disse construção, eu disse reconstrução. É bem diferente uma coisa da outra. É um ambiente completamente diferente. E a Bíblia relata que Neemias, como o próprio livro dele descreve, era um serviçal, ainda subjugado, escravo do reinado persa, que trabalhava na corte real do rei Artaxerxes. E esse texto relata um momento em que ele recebe a notícia em que Jerusalém está destruída e que ele vai receber, em um dado momento, pós essa passagem, a condição e a possibilidade de reconstrução da história. Eu escrevi e coloquei, até foi a minha esposa que escreveu isso, que me deu o título. Ainda bem que foi a minha esposa que deu o título, porque o título que eu ia dar era horrível. Ainda bem que tem as mulheres com sensibilidade que põem às vezes o homem no eixo, né? E ela deu esse nome, Além dos Muros, a estratégia e a ascensão de um escravo. Mas além dos muros, porque Neemias achava que eram somente muros,
mas era muito além. Ele restaurou e reestruturou uma sociedade por inteira. O Senhor nunca conta tudo, porque se Ele contar, você amarela. Então, eu estava conversando com o pastor Ronaldo no carro. Deus não desperdiça a capacidade. Ele não entrega a capacidade nas mãos de quem nada faz. A capacidade está atrelada diretamente ao projeto que você realmente se predispôs a abraçar. É por isso que os projetos são sempre acima do seu nível, porque o seu estado hoje, sem nenhum projeto, é um nível de capacidade. Mas o Senhor espera que você abrace para que Ele capacite os escolhidos. A partir do momento que você abraça qualquer projeto que o Senhor colocou na tua vida, Ele se responsabiliza em potencializar aquilo que você chama de capacidade, seja ela psicológica, seja ela de liderança, seja o que for. Mas a partir do momento em que você assume alguma coisa, Deus se levanta e fala: vou subir o nível dessa pessoa. É por isso que tem projetos que você falava anteriormente: eu não tenho capacidade. Você foi, deu conta, resolveu, concluiu. Sabe por que você fez isso? Porque você estendeu as suas mãos e começou a fazer. E Deus abençoa a obra das suas mãos. Se suas mãos nada fazem, Deus nada abençoa. A Bíblia relata que o povo israelita machucou muito a Deus e profanou o Deus dos céus. O cativeiro babilônico não era um cativeiro que Deus olhava como necessário. Diferente do cativeiro egípcio, que sim, se tornou uma grande incubadora para a família de Jacó ou de Israel, que se tornasse uma grande nação. Diferente, o cativeiro babilônico, ele foi criado e gerado pelo próprio povo israelita. Guarda uma coisa que eu vou te dizer: nós somos vítimas das nossas próprias escolhas e atitudes. E tem muita coisa que não estava no script de Deus, e a gente enxerta com as nossas escolhas. E toda vez que a gente tenta enxertar ações no script de Deus, a gente enxerta de forma mal feita. Porque Ele é o Senhor soberano de todas as vidas, autor e consumador da nossa fé. Nós às vezes queremos rabiscar nas folhas que Ele está escrevendo. Isso é um erro. E acontece que o povo cai perante as suas escolhas e machuca o Deus dos céus. Porque o povo em volta era profano, o povo pagão era profano. Só que o povo israelita aprontou com Deus muito mais do que os povos em volta. Não pela quantidade, mas pelo nível de proximidade. Quanto mais próxima uma pessoa é de você, maior o estrago ela vai fazer se ela te decepcionar. Isso funciona também para com Deus. Quanto mais próximos somos e mais temos a consciência de que o que estamos fazendo fere os valores e fere o coração de Deus, mais machucamos a Deus. É por isso que Deus, Ele faz uma análise sobre o tempo da ignorância. Quanto mais sabemos, mais Ele nos julga e nos analisa. Por isso que o povo tomba, e em 605 é dominado pelos babilônicos. 586, Jerusalém é totalmente destruída, seus muros fendidos, seus portões queimados, o templo queimado, as bases do templo queimada, e Jerusalém se torna uma cidade fantasma. Para que se cumprisse Jeremias 29 e os 70 anos de cativeiro viesse a acontecer, eles tombam e são levados para a Babilônia, e o Senhor permite que eles escolham. A lei da semeadura com Deus é implacável. Aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. Isso pode te alegrar ou pode te assustar, depende do que você andou plantando. Os 70 anos vão discorrendo, e o Senhor põe data nesse cativeiro. Diferente do cativeiro egípcio, que não houve data para terminar. O que houve somente era uma profecia de ambos, tanto de Jacó quanto de José. O Senhor vos visitará e vos tirará daqui, vos levará para uma terra que Ele vos preparou. No Egito, esse foi a abordagem, porém, na Babilônia não.
o Senhor fala 70 anos cravados. Não vai passar de 70 anos. Eles vão colher, mas graças a Deus, desde lá de Gênesis capítulos 8, quando ele faz aliança com Noé, ele já faz uma aliança dando um recado. Ele institui as estações para dar um lindo recado para a gente. Tudo tem começo, meio e fim, inclusive as plantações erradas que nós fazemos. Ufa, ainda bem. Porque Ele simplesmente aguarda o término das nossas plantações erradas. E por mais que você tenha errado na tua história, ouça o que eu vou te dizer, também tem começo, meio e fim, e há uma expectativa crescente em Deus, quando o tempo da colheita vai se encerrando. Por quê? Porque está chegando o tempo da transição. É tão sério que eu estou te dizendo, que Deus toca no coração de Daniel, no capítulo 9, ele se levanta e fala, opa, está batendo 70 anos, Deus vai visitar o seu povo, o tempo da colheita está se encerrando, o tempo do choro está se encerrando, Deus vai visitar Israel, vai trazer de volta para Jerusalém. Ainda bem que nós servimos o Deus da segunda chance, que o primeiro filho de Davi ele mata, mas o segundo vira o grande rei Salomão. Ainda bem. E nessa ele não tem tempo a perder. 70 anos chegou e não dá para ele brincar, não dá para ele esperar, não dá para chamar Moisés, que tem medo de falar, que chama Arão, que vai até Faraó e que fala, Faraó, eu vim em nome de Moisés, que veio em nome do Eu Sou, que mandou você soltar o povo. Faraó olha e fala, o quê? Que telefone sem fio foi esse? Ele fala, não vou liberar, e Deus tem que mandar Moisés, faz sinais, manda uma praga, manda 2, manda 3, manda 7, manda 10, manda o anjo da morte. Ele fala, vai embora, pode ir. Dessa vez não. Dessa vez o próprio Deus se apresenta ao rei persa. E quando ele se apresenta, Deus não precisa dizer quem é. Moisés chega junto com Arão a Faraó e fala, o Eu Sou me enviou. O Faraó olha para ele e fala, eu sou o que? Ele falou, você não entendeu, eu sou não é adjetivo, é nome próprio, eu sou. Ele é o que for preciso para você libertar o povo e fazer o povo ir embora daqui. Mas Deus, quando chega lá com o persa, Deus não faz isso. Quando Deus fala, oi Ciro, Ciro já sabe que é ele. Entenda o que eu vou te dizer. No teu tempo da reconstrução, o Deus que você serve, Ele não tem simplesmente poder, Ele é a própria personificação do poder. Enquanto pessoas poderosas na terra conversam com gente poderosa, o meu Deus conversa com os astros. Capítulo 1 de Isaías, Ele dá ordem às estrelas e elas lhe obedecem. Quando você fala, o som da tua voz se propaga no ar para chegar até alguém. Deus, quando fala, o som dele ecoa no mundo espiritual, bate na ponta do universo e volta, e todos ouvem quando ele fala. Deus não respeita as leis da física. O seu Deus não respeita as leis da química. O seu Deus define os seus próprios caminhos. Isso é tão sério que um dia Jesus desce do monte, chega na ponta da água e olha e fala, ué, estou sem barco. Mas e o barco? Mandei com os discípulos. Onde estão os discípulos? No meio da tempestade. E agora, como o Senhor vai? Ele olha para o mar e fala assim, ô mar, lembra de mim, né? Ô Criador, lógico que eu lembro. Então, qual é o estado da sua matéria? 3 estados, líquido, sólido, gasoso. Dizem que o plasma é o quarto, mas vamos manter os 3. Líquido, sólido, gasoso. A regra que o Senhor determinou para mim é que eu sou líquido e tudo que é mais pesado que eu afunda. Ah é? Tá bom, muda a regra, eu preciso ir até o barco, eu vou pisar em você e você vai virar sólido. Olha para alguém que está do seu lado e fala, o seu Deus não respeita as leis desse mundo. Então começa a acreditar que o Senhor pode mover o sobrenatural sobre a tua vida.
começa a acreditar que ele abre as portas aonde não tem. É por isso que ele fala: eu abro porta onde não tem. Ele dá ordem a Ciro e fala: Ciro, vai, porque chegou 70 anos, liberta o meu povo, manda todo mundo voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Capítulo 1 de Esdras. Por que ele não disse para reconstruir a cidade de Jerusalém? Não, ele disse: reconstrói o templo, para dar um recado, inclusive para Ciro, que todo o processo de reconstrução na sua história precisa inicialmente passar por um reatar da aliança com o céu, ou seja, com o mundo espiritual. É você entender uma regra do mundo que as pessoas não entendem, e é uma regra bíblica: todo mundo físico foi criado por uma ordem oriunda do mundo espiritual. Deus é espírito e ele disse haja, e quando ele disse, tudo se fez. Então, antes de reconstruir o teu mundo material, comece a reatar a tua aliança com o mundo espiritual. Ele dá uma ordem, eles voltam. 539, o rei persa domina sobre os babilônicos, tomba a Babilônia. Deus movimenta Ciro em prol para poder se cumprir. E o que eu acho interessante é que toda vez que você entrar em um tempo de transição na sua história, Deus vai avisar alguém dele para se aproximar de você. Da mesma forma, Deus vai preparar a gente para distanciar de você. Tem gente que não faz parte de certas fases da sua história. Então acostume-se e não fique chorando, mimizento ou coisa desse gênero. Foi Deus que tirou, porque não ia colaborar nessa fase. Então aceite, pare de pôr a culpa nele ou em culpa em qualquer outra pessoa. Aceite, Deus, quando quer se aproximar, ele afasta alguns de perto de você. O povo é conclamado em 538 para voltarem a Jerusalém. Voltam para reconstruir o templo. Reconstroem o templo, começam um processo de reconstrução, inclusive embargado por alguns inimigos, mas depois desembargado pelo próprio rei. Capítulo 4 de Esdras, se não me engano. Mas quando eles reconstroem, eles se atêm ao templo. Eles não reconstroem as zonas periféricas de Jerusalém. Eles fazem exatamente o que Ciro manda eles fazerem, mas não reconstroem os muros. Sabe por quê? Porque Deus já tinha alguém para reconstruir muros. Ele só não sabia disso. Tem projetos que estão esperando você só não sabe disso. Você está me assistindo aí na internet? Deixa eu te dizer, tem coisas que Deus está esperando você só não sabe disso. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não é simplesmente Senhor, Ele é Pai. E como todo pai só libera certas coisas mediante a seu nível de maturidade. Então Deus tem certos projetos para você, que serão liberados quando você alcançar certo nível de maturidade. Enquanto você não alcança, Deus não libera. Imagina um pai que quer dar um carro para o filho, com 18, não com 3 anos, porque não vai ser bom. E Deus não faz coisas para comprometer a tua relação com Ele. Então entenda o que eu vou te dizer. Tem um projeto de Deus para você? Tem algo preparado de Deus para você? Tem. Está esperando você? Tá. E quando esse momento chegar, ninguém vai impedir a concretização do projeto de Deus na sua história. Rabachória. O edito de 538 fala que todos voltem. Inclusive no livro de Esdras, o próprio rei reafirma depois de muitos anos esse edito. Porém só tem um que não volta. Quem é ele? Neemias. Todos vão embora, menos Neemias.
todos voltam para Jerusalém, menos Neemias. Sabe por quê? Porque se Neemias fosse igual a gente, ele estaria chorando e reclamando porque só ele não recebeu, só ele não foi beneficiado, só ele não alcançou, só ele não teve aquela bênção. Tanta gente está indo contar testemunho que Deus visitou e levou de volta para Jerusalém, menos Neemias. Neemias continua escravo, trabalhando serviçal na corte real e não alcança a licença do rei. E aí eu acho engraçado, ele talvez poderia estar se achando dessa forma, as pessoas poderiam estar olhando ele dessa forma, mas Deus olhando do céu falando: não, você está onde eu quero, do jeito que eu quero, no local que eu quero, perto das pessoas que eu quero, porque é a partir daí que eu vou concretizar e cumprir um certo projeto que eu já defini aqui no céu. Sabe o que você precisa entender? E é profético o que eu vou te dizer, e se você quiser levantar a mão, receba. Não se sinta injustiçado quando você tiver certeza que estás dentro de um projeto de Deus. José foi injustiçado, Davi foi injustiçado, Neemias foi injustiçado, mas todos alcançaram posição da parte de Deus e viram a promessa se cumprir. Então olha para alguém aí e fala: se você está sendo injustiçado, corre um risco enorme de você ser protagonista de um projeto lindo da parte de Deus. Jerusalém está destruída, e quando eu falo está destruída, ela está destruída nas suas regiões periféricas. Muros fendidos era exposição. Portões queimados eram duas coisas: um local onde se havia todo o procedimento de julgamento daqueles juízes que se apresentavam aos portões. É por isso que quando Neemias reconstrói, ele reconstrói cada um dos 12 portões. E segundo, cada um dos 12 portões informavam o nível de economia. Todo o ambiente de Jerusalém rodava também, por ser uma posição geográfica estratégica, no ambiente do comércio. Comerciantes iam, levavam mercadoria, chegavam ao portão, tanto que no capítulo 13 ele tem que colocar em ordem esse comércio que volta. Mas o comércio está abandonado, tanto que quando Anani fala para ele como está o povo, fala que está em miséria, porque a economia de Jerusalém está destruída e os portões estão queimados, e eles deixam dessa forma. Porém, Neemias não sabe, ele está a 1560 quilômetros de distância, na capital de Suzã, na fortaleza de Suzã. Lá não tem informação, ninguém passa para ele o que está acontecendo, não tem o Facebook, não tem o Instagram, não tem nenhum tipo de jornal informando. Ele está achando que Deus visitou o seu povo, o povo voltou e a cidade foi restaurada. Porque esse episódio do capítulo 1 acontece 71 anos depois que o povo volta. E mesmo 71 anos, o povo ainda mantém Jerusalém destruída nas suas zonas periféricas. Guarda uma coisa que eu vou te dizer: coisas erradas, bagunça, quando você permite ela por um tempo, o teu psicológico força você a aceitar, e com o tempo aquela bagunça se torna rotineira para você. Já viu o quarto da bagunça diminuir? Quem tem quarto da bagunça aqui? Conseguiu diminuir ou ele só aumenta colocando bagunça? Já viu aquela pessoa que fala: vou resolver essa torneira. Ah, mas eu vou casar amanhã, não dá tempo, eu resolvo depois que eu caso. Depois que ele casa, vai completar 50 anos de casado, ele, a mulher e a torneira quebrada. A gente vê uma coisa quebrada, a gente começa a entender que aquilo faz parte do ambiente. O povo de Jerusalém vê os portões queimados, os muros fendidos, e aquilo começa a se tornar parte do ambiente, começa a se tornar um monumento do local. Porque John Wesley dizia que aquilo que você tolera uma geração, a outra geração acata. E aquilo começa a se tornar normal, rotineiro. E deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor tem que mobilizar um homem de fora, a 1560 quilômetros de distância de Jerusalém, para colocar em ordem algo que o próprio povo de Jerusalém já não enxerga como ruim ou como estranho.
Esse é o tempo que nós vimos muitas coisas destruírem, inclusive valores. E aí tudo que é politicamente correto, valores distorcidos, coisas erradas, desrespeito, situação acontecendo, e a gente está tolerando, achando que é normal, aceitando, deixando as coisas do jeito que está, deixando do jeito que está discorrendo. Deixa eu te dizer uma coisa: o meu Deus levanta Neemias a 1560 quilômetros de distância, porque Deus olha do céu e procura alguém que se importe. Guarde o que eu vou te dizer: toda reconstrução começa com limpeza do ambiente onde você quer reconstruir. Não dá para reconstruir onde tem bagunça, não dá para reconstruir onde está torto, não dá para reconstruir onde tem desvios de conduta. Deus não inicia reconstrução em certos ambientes tortos. Certas reconstruções vão se iniciar com demolições, para você entender que Deus, quando reconstrói, Ele faz para durar. Guarda o que eu vou te dizer, e eu escrevo isso no livro. O conformismo ao caos vai aceitando. Deixa eu te explicar uma coisa. Existe uma teoria chamada teoria das janelas quebradas. É uma teoria de 1980. É a mesma teoria que o prefeito de Detroit, quando as montadoras foram embora, na década de 80, e a cidade de Detroit, cidade americana, quebrou. Ele pegava os galpões grandes, assim como esse, vazios, e aí ele mandava restaurar as janelas, pintar e deixar tudo bonito. Por quê? Galpões que estavam com janelas quebradas, as pessoas iam e quebravam as outras, e inclusive colocavam fogo nos galpões. Pegaram um carro, colocaram em um bairro, até em um bairro chique, não era um bairro de periferia assim não, era um bairro elitizado, colocaram um carro lá, e aí eles deixavam o carro por uma semana, nada acontecia, colocavam em um outro ambiente do bairro, e aí quebravam uma janela, e em 2 dias o carro estava completamente depredado. É a mesma explicação por que certas pessoas jogam lixo em lugares que tem lixo, e onde está limpo eles não jogam. É a mesma teoria que fala que o pessoal lá de São Paulo, que pega trem e metrô, no trem ele joga lixo, no metrô ele não joga, porque o metrô é impecável de limpeza. Mas pastor, isso é uma teoria de 1980, tá bom, vou te apresentar uma teoria melhor então. Bíblia: quem está limpo, limpe-se mais, quem está sujo... eu vou te apresentar uma teoria melhor. Uma moça com a vida bagunçada perde uma das suas dracmas, lembrou? Ela vai atrás da dracma? Não, ela precisa limpar a casa. Guarda o que eu vou te dizer. Vida bagunçada, você da vida bagunçada, o próximo passo é perder o quê? Tudo. Porque o próximo passo de bagunça é perda. O que a moça faz? Vai lá e limpa a casa, porque o próximo passo de limpeza é reconquista. Olha para alguém e fala: quer reconstruir? Vamos ter que limpar. Começa a limpar a tua vida, começa a limpar suas amizades, começa a limpar teu Facebook, teu Instagram, as tuas mídias, o teu WhatsApp. Começa a selecionar as pessoas à sua volta. Começa a não permitir que entre na tua casa, pois a tua casa é um ambiente abençoado e consagrado, e não é qualquer pessoa que pisa lá, mas é da família. Atende do portão para fora, mas não comprometa o ambiente da tua casa, que é limpo e que está preparado para conquistar o melhor de Deus. Eu estou sentindo graça de Deus em dizer isso. O Senhor está olhando dos céus e Ele vai levantar alguém. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Anani vem para visitar Neemias no capítulo 1, e ele não vem para contar. E o pregador que falar que ele veio para contar não está, pelo menos, lendo a Bíblia. Ele vem para encontrar, para conversar com Neemias, mas ele não vem para contar a podridão que está em Jerusalém. Sabe por quê? Porque ninguém vem para expor o seu lado negro e podre. Esconde, camufla. É muito fácil colocarmos um terno e virmos para a igreja.
Só que o particular da nossa casa, como é que fica? Anani chega e olha que interessante, Neemias pergunta, porque quem se importa pergunta, quem se importa vai atrás, quem se importa vai falar com o pastor, quem se importa vai chamar o líder, quem se importa vai chamar os obreiros, quem se importa e quer ver as coisas mudarem, fala. Como é que está o povo lá? Anani começa, o povo está em desespero, em tragédia, está um desastre, está assim, está assado, e começa a falar, estão os muros fendidos, os portões queimados, o povo em pobreza, o povo em miséria, e todo mundo olhando, falando, mas peraí, como assim? E o que eu acho mais interessante, é que assim, Neemias, quando recebe a notícia, e Anani quando dá a notícia, meu pai, pastor Benedito, eu sou pastor sempre estudei na parte profissional, gestão, meu mestrado, tudo sempre foi em cima de gestão de liderança, e aí eu assumi igreja para pastorear. E se você acha que você é um bom líder, sendo um diretor de empresa, um gestor, vem ser pastor, para você ver o que é liderança. E meu pai, ele sempre dizia uma coisa para mim, um grande pastor, pastor Benedito, de saudosa memória, ele falava para mim, quando alguém for entregar uma profecia de desgraça sobre você, olha para ele e vê se desceu alguma lágrima no olho. Porque nós não somos papagaios de Deus. Profeta é o coração de Deus, que quando recebe aquilo que o próprio Deus está sentindo, ele fala, mas ele não simplesmente fala, ele transmite o sentimento de Deus. Anani dá a notícia de desgraça e não desce uma lágrima. Olha para Neemias, Neemias recebe a notícia, senta e chora. E eu vejo Deus olhando dos céus para essa geração e vendo uma geração que está anestesiada com tudo que é errado e com gente se perdendo. E eu vou te perguntar, quem você acha que Deus vai usar? O que não desce uma lágrima ou o que sentou e chorou? Diz para mim. Olha para alguém, fala para essa pessoa em nome de Jesus, Deus sempre usa quem se importa. Deus te enxerga diferente, o céu te enxerga diferente. Como assim, pastor? O céu nos enxerga diferente. O status que você está agora é temporário. O céu te vê diferente. Mas como? É simples. Como? O que você é, Davi? Eu sou um mero pastor, que sou um carregador de queijo. Para os meus irmãos que estão em batalha, o céu olha para ele e fala, não, Davi, você é guerreiro, matador de gigante, rei de Israel, preparado para ser o segundo coração de Deus. Neemias, o que você é? Eu sou copeiro, eu sou um funcionário, eu sou escravo. Aí o céu está olhando para ele falando, não, Neemias, você é um dos maiores líderes da história, gestor de projeto, restaurador dos muros e da sociedade de Jerusalém. Olha para alguém e fala, nem você consegue se enxergar como o céu te enxerga. Neemias recebe a notícia, tomba em um luto, e quando vence-se o luto, ele inicia uma fase de planejamento. Toda a reconstrução, depois que você alinhou com o céu, depois que você limpou o ambiente, toda a reconstrução vai se iniciar quando terminar o seu luto. Deus nunca colocou alguém de luto no fronte de batalha. É por isso que Jesus, quando estava nessa terra, ele tinha
rapidez, ele tinha pressa em fazer algumas coisas. É por isso que ele dá uma ordem: deixa os mortos enterrarem os seus, encerrem o luto, vamos embora, para de chorar, não tenho tempo a perder, vamos, se levante. O Deus da restauração está te esperando para começar uma nova história. Nunca permita que a tragédia e o luto seja a caneta que vai escrever o resto da tua história. Foi um episódio não determina a capa do livro. Quem determina é o autor da sua história, e ele está me dizendo: ainda tenho episódios a escrever sobre você, e serão de paz. Neemias se levanta e fala aquilo que nós precisamos aprender com este homem. Ele entra num ambiente chamado de indignação. Mas aí eu te pergunto, quando você recebe a notícia da tragédia, como você se porta? A indignação vem, pastor, eu sei. Agora como? É indignação destrutiva ou construtiva? Porque de toda a indignação nasceram as maiores invenções da história. Agora me diga, que tipo de indignação que é a tua? Você recebeu a tragédia, a notícia ruim, e aí você chutou tudo para cima, largou a tua história, entregou o seu ministério, parou os projetos, engavetou tudo. Destrutiva. Agora Neemias, ele recebe a notícia, e a indignação construtiva, ela bate em você, e você devolve com a seguinte pergunta: o que eu posso fazer a respeito? Sabe o que eu quero te explicar? E eu quero que você saia nessa noite com essa visão de Neemias, porque foi essa a interpretação que Deus me deu dentro desse livro. Me achem um profeta profetizando no livro de Neemias. Me achem um líder motivando Neemias. Me achem o pai e a mãe de Neemias empurrando Neemias. Me mostrem Deus levantando Neemias como levantou com Davi, que mandou o profeta Samuel com um chifre cheio de azeite. Ou melhor, me mostrem se Deus mandou anjos no lagar para olhar para Neemias e falar: varão valoroso, eu sou contigo. Não tem. Ele se levanta para um projeto e Deus aceita a predisposição dele. Para de mimimi, para de esperar profecia e se levanta para o que Deus quer que você reconstrua. Sabe o que eu estou sentindo da parte de Deus? Eu estou sentindo que Deus vai na casa de muita gente, vai até aquela gavetinha sua e vai abrir e vai falar: vamos desengavetar alguns projetos. Neemias passa 4 meses, do mês de Quisleu ao mês de Nissan, equivale a final de novembro, começo de dezembro ao final de março. 4 meses fazendo 4 coisas. 4 meses fazendo 4 coisas. Por favor, se puder, anota: orando, jejuando, planejando e trabalhando. Orando, jejuando, planejando, trabalhando. Orando, jejuando, planejando e trabalhando. 4 coisas. 4 coisas. Orando e jejuando. Por quê? Porque orar e jejuar, todo o processo de reconstrução tem que ter o aval. Você não recebe o aval para fazer qualquer construção da prefeitura? Ela não tem que carimbar? Pois é, na sua vida espiritual e ministerial, pessoal, precisa ter o carimbo do céu para iniciar uma reconstrução. Toda batalha, olha para alguém, toda batalha que você entrar, precisa ter o carimbo do céu. Toda batalha e todo projeto que você for desenvolver precisa ter o carimbo do céu. Como assim? Vou tentar explicar. Eu estou indo à batalha com 32 mil homens. Deus olha e fala: não vai não. Gideão, você não vai. Mas já estamos com pouco, Senhor. Não vai não, Gideão. Tá bom, o que eu faço? Faz isso, isso, isso.
Ele faz voltar, foram embora 20 e tantos mil agora, ficou feio, mas ainda tem muita gente. E agora, tem 300! O céu falou, pronto, agora eu vou te dar o meu aval. Porque se eu te dou aval, eles se crescem. Eu só dou aval para projeto que glorificar o meu nome na sua vida. Para que você levante a sua voz e diga, realmente foi Deus que fez. Realmente foi Deus que fez. Eu não tinha condição. Eu era o currículo mais fraquinho daquela entrevista. Mas Deus estendeu as mãos e eu entrei. O Senhor abriu a porta e aconteceu. Deus só dá o aval se você entender que é para glorificar o nome dEle. Neemias alinha com o céu. Aí Neemias passa 4 meses orando, jejuando, planejando. Por favor, eu deixo esse o recado mais importante, porque é a bomba que a maioria de pastores e crentes tem me procurado, porque a minha formação é na área de finanças e gestão, e eu tenho que colocar a vida dos cabras em ordem, porque eles são grandes como homens de Deus, e péssimos nas suas administrações pessoais, e não foi isso que Jesus te ensinou. Capítulo 14, Evangelho de Lucas. Quando fores construir uma torre, coloque no papel quanto você vai precisar, para que não fique parada no meio do caminho, não seja por vergonha para você. Sabe qual é o nosso problema? Somos um povo desorganizado, servindo um Deus completamente planejado. E toda vez Deus vira e Jesus falava assim, dá ordem a essa figueira, dá ordem às montanhas, e elas vão se transportar para os mares. Mas olha que interessante, ele não virou e falou, dá ordem ao dinheiro de um banco que ele vai para a tua conta. Ele nunca fez isso. Por quê? Porque quando entrou na parte de planejamento e de finanças, Jesus parou, todo mundo parou a espiritualidade, vem cá todo mundo, e nós vamos sentar para conversar. Depois que ele disse no mesmo capítulo 14 sobre essa torre, ele vira e fala assim, quando você for à guerra, você precisa analisar com quantos você vai. Se você vai com 1.000, com 10.000, com 5.000, com 20.000, ou você vai lá e vê que o exército dos caras são muito grandes e você não vai vencer. Então você manda alguém para tentar acordo de paz. Planejamento. O seu Deus é Deus de planejamento. Eu sei os planos que tenho sobre vós, planos de paz e não de guerra, para vos dar o fim que desejais. Jó levanta no último capítulo e entende o trabalhar de Deus, dizendo, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus planos ou desígnios podem ser impedidos. Lá no Éden o homem tombou. Quando ele tombou, o Deus dos céus devolveu um planejamento. Olha, cobra, o filho do homem vai pisar a tua cabeça e você vai lhe ferir o calcanhar. E na cruz o plano do Pai se cumpriu quando ele levanta a voz e fala, está consumado. Olha para alguém que está do seu lado e fala, o seu Deus é Deus de planejamento. É por isso que o teu corpo tem a temperatura certa, a quantidade de leucócitos certos, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos. É por isso que a força gravitacional é adequada. Um pouco mais você sai voando, um pouco menos você está grudado no chão. É por isso que a Terra está na distância do Sol exata. Um pouco mais está queimando, um pouco menos é era glacial. O seu Deus é Deus de planejamento. Está na hora de você sentar com a tua esposa e começar a planejar. Tem gente que vira para Deus e fala, Deus, prospera a minha situação, pastor. Aí Deus olha e vê que ele está 2.000 no negativo. Deus fala, filho, se eu prosperar isso, vai ficar 20.000 negativo. Vai ter gente que vai voltar para casa hoje, vai sentar na mesa junto com a família e vai começar a fazer conta. Quanto você ganha, quanto você gasta, quanto você guarda. Os projetos de Deus estão te esperando e você é uma bomba de desorganização. Josué, antes de entrar em qualquer batalha, mandava espias para fazer análise e planejamento. O Senhor me trouxe aqui para deixar uma palavra para vocês, e a palavra é essa: o Senhor quer entregar coisas grandes sobre estruturas fortes, não sobre estruturas desqualificadas e desestruturadas.
Olha para alguém e fala: todo milagre tinha um pouquinho. Fala, você vai entender o que eu quero dizer. Fala para a pessoa que está do seu lado: todo milagre alguém guardou um pouquinho. Todo milagre de multiplicação alguém poupou um pouquinho. Olha quantas pessoas tem: 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. O que tem aí? Não tem nada. O senhor vai ter que trazer à existência o pão que não existe. Não. Chega um menininho e fala: ó, tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pega e fala: daqui. Quantas vezes vai ter que multiplicar? Quantas vezes Deus precisar multiplicar, Ele vai. Mas me entrega o seu pouco, faz a sua parte. O sobrenatural de Deus começa quando o seu natural termina. Se você não determina o chão para Deus, como Deus vai fazer? Está na hora de você assumir de volta as rédeas da tua vida organizacional e financeira, porque Deus ainda esse ano vai surpreender a sua história. Quando eu falo sobre planejamento, eu não vejo muitas glórias, sabe? Neemias entende. Por que eu estou falando isso? Neemias vai reconstruir. Na Bíblia não relata, e nenhum historiador consegue relatar o quanto ele teve que refazer. Mas o muro tinha 4,60 km por 8,5 de largura, por 13,5 de altura. Irmão, na boa, a gente se mata para construir um murinho de casa meia boca. E tem que ficar vindo caminhão, porque a gente não acerta a quantidade de material. Olha o nível da cadeia de supply chain, de matéria-prima que ele determina. Ele vai, reconstrói esse muro em 52 dias e não precisa repor material. Ele não precisa em Sodimac, em Dicico, em Teleanorte, em nada disso. Ele é tão bem planejado que quando ele termina o muro, ele crava nos 52 dias. Aí eu te pergunto, é planejado ou não é? É um escravo serviçal. Acorda, Deus trabalha com pessoas planejadas. Aí você é repentista de Deus, eu fazendo improviso, que Deus está olhando, falando: tá louco, meu? Que repentista? Se organiza, planeja, se prepare, determine, dê detalhes. O seu Deus é detalhista. Coloca no papel, coloca na caneta. Pastor, eu vou ser médica. O profeta me viu de jaleco branco. Ué? Você tem certeza que era médica, filha? Então tá bom. Escola pública ou privada? Se for pública, se for privada, você vai pagar mais ou menos de 10 a 12 mil reais por mês para fazer a medicina. Ah, não, é pública, pastor, é pública? Então me diz, qual a universidade? Já se inscreveu no Enem? Está estudando quantas horas por dia, filho? Já se estruturou? Qual é a nota de corte? Já sabe qual é? Quanto tempo você tem disciplinado, estudado as matérias que são necessárias? Não sei. E quer ser médico? Tá bom. O Senhor me trouxe aqui para dar um recado para você. Me apresente o seu possível. Nem você sabe qual é ele. Neemias está apresentando para Deus. É tão sério que eu estou te dizendo, que Neemias só teria uma liberdade. Uma. Concedida pelo próprio rei Artaxerxes. E pode prestar atenção, capítulo 1, versículo 11. Ele dá recado para Deus. Deus, olha quem eu preciso que o Senhor mobilize. É só o homem mais poderoso da terra. Só o homem mais poderoso da terra é o que eu preciso que o Senhor mobilize. Aí Deus olha e fala: é só isso que você precisa? Deixa comigo. Deixa comigo. Fazei prova de mim. Vem com o seu possível. Vê se eu não vou abrir as portas do céu.
Vê se eu não vou mudar a história da tua filha, da tua origem, da tua casa, da tua família. Vem, sabe o que me encanta? Me encanta a história de um tal de Josué que estava batalhando e virou e falou assim: Ih, nós vamos perder a batalha porque está escurecendo e os homens vão correr, a gente não vai conseguir segurar eles. Aí Deus olha e fala: O que você precisa, Josué? Deus, eu só preciso que o Senhor pare o sol. Aí Deus olha e fala: Ah, então tá bom, você precisa que eu pare o movimento de rotação e de translação da terra, trave o giro do globo terrestre, só para você vencer uma batalha? Sim, senhor. Então tá bom, tá feito, vai lá vencer. Por favor, olha para alguém e fala isso. Fala, diz para Deus o que você precisa, porque o seu Deus é poderoso. Deu meu horário. Vamos colocar de pé com permissão do pastor, por gentileza. Deu. Pregar na igreja do mestre é difícil. Encerro com o último dos 4: trabalhar. E o que me encanta? Trabalhar. O que me encanta em Neemias é que Neemias está trabalhando. Está triste? Está trabalhando. Tem gente que não entende que o seu estado de espírito não tem a ver com o seu nível de produtividade. Você precisa aprender a separar os dois. Por que você está falando isso, pastor? Simples. Porque o milagre de Deus acontece no ambiente de trabalho de Neemias e Deus usa o chefe dele. Estou errado? Sabe por que você está naquele lugar? Porque Deus te colocou. Mas lá é uma luta, pastor. Você queria trabalhar com o quê? Com anjos? Seu chefe seria quem? Gabriel? Você é luz, filho. Luz é colocado nas trevas. E quanto mais escuro, mais Deus está pondo fé em você para iluminar. Então comece, olha para alguém e fala: comece a iluminar, irmão. Naquelas trevas todas lá. Ele está triste, mas está trabalhando. Lembra que ele estava chateado, magoado, mas está trabalhando. Ele está machucado, mas está trabalhando. Ele está frustrado, mas ele está trabalhando. Ele está entristecido, mas ele está trabalhando. Ele está de luto, mas ele está trabalhando. O Espírito Santo está aqui nessa noite para te dizer: eu estou vendo o teu coração, e o quanto mesmo entristecida você está trabalhando, você está fazendo, e eu vou viabilizar os projetos que estão queimando no teu coração. Eu sou Deus de viabilizações. Eu quero te pedir uma coisa: feche os seus olhos, coloque a mão no teu coração, não de uma forma normal, mas coloque e comece a resgatar os detalhes dos projetos que você tinha e que você parou. E Deus está me dizendo: eu sou Deus que vou viabilizar os projetos mais ocultos do teu coração. Espírito Santo de Deus, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e ao de longe, nunca mudarás.
Neemias olha e fala: como eu não estaria com a situação que está acontecendo? Lembra que eu te falei que Deus usa quem se importa? Sabe por que no teu coração está ardendo essa situação da tua família? Sabe por que no teu coração está ardendo essa situação que você está vivendo? É porque Deus vai usar você, porque você se importa. E aí sabe o que o rei fala? O que você precisa, Neemias? Lembra o tempo do planejamento? Neemias saca do planejamento e começa: eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Sabe o que o Espírito Santo está fazendo aí pertinho de você? Está falando o que você precisa. Então, por favor, começa a dar detalhes. Dá detalhe de cor, tamanho, local, quantos dormitórios, qual é a data do casamento, qual é a cor, como vai ser a roupa, como vai ser a festa, o que vai ser servido, onde vai ser a casa, quais são os dormitórios, quantas vagas de garagem, como vai ser o ministério, onde você quer pregar, qual vai ser o intercâmbio, qual é a faculdade. Acorda, o Espírito Santo está aí do seu lado. Começa a falar com ele. O rei olha para ele e fala: então seja feito. Aí Neemias está saindo do palácio. Você consegue dar uma viajada na maionese junto comigo e imaginar Neemias saindo do palácio com um monte de gente, um monte de coisa atrás, e as pessoas olhando: mas não é o copeiro? Neemias: não é mais. Mas como assim? Olha para alguém que está perto de você e fala: o projeto de Deus vai subir teu nível. O projeto de Deus vai subir teu nível. Eu estou vendo Neemias andando e falando desse jeito, ó, desse jeito. Neemias saindo do palácio com a autorização do rei, dizendo: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Escolhe alguém aí e ministra sobre essa pessoa. Ministra sobre alguém aí. Fala, Deus vai viabilizar o que o teu coração está. Posso enfrentar o que for, eu sei que lutas por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Qual é o projeto que ardeu no seu coração? Olha que é tão sério o mundo espiritual que está acontecendo aqui. O profético que está acontecendo aqui é tão sério. É tão sério que o Espírito Santo está fazendo pessoas lembrar de projetos que vocês tinham esquecidos. Era choria. E ele dá uma ordem para mim: eu preciso orar por você. Eu preciso orar por você. É de você que eu estou falando. Eu nem perguntei, já está vindo uma pessoa na frente. Sai do teu lugar e vem, que eu preciso orar por você. O projeto que Deus está fazendo arder no teu coração. O Senhor vai viabilizar o impossível. Jovem, qual é a tua faculdade? Irmão, qual é o teu sonho? É tempo de você se apresentar a Deus como Neemias. Neemias não recebeu uma profecia, mas fez o céu mover em prol dele. É o casamento, é a tua casa, é a tua família. Vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo para dar distância um do outro, tá? Vai abrindo aqui, vai abrindo, você vai chegando, vai ficando nas zonas mais extremas aqui, por favor. E eu preciso orar por você.
Eu não sei qual é o projeto que está queimando. Enquanto as pessoas estão vindo, tem alguém que não é evangélico, ou que você se distanciou por causa da tragédia ou de tanta coisa, mas você precisa reatar uma aliança com o céu, porque você precisa de reconstrução na sua história. Você precisa ver os projetos que se acabaram reviver. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus e reatar uma aliança com Ele? Levante a mão e dê um sinal onde você estiver. Tem uma aqui, tem um aqui. Tem 2 aqui, irmão. Tem 3 ali. Meu Deus! Que lindo, Jesus. Que lindo, que coisa linda. Que coisa linda, Jesus. Deus pega um escravo serviçal e transforma ele em governador. Tudo por causa de um projeto assinado por Deus. Se prepara, porque o que Deus vai fazer vai subir o nível da tua história. Era machoia, era séria, era choria. Eu estou vendo gente pregando, eu estou vendo gente ministrando, eu estou vendo gente de jaleco branco, eu estou vendo gente no direito, eu estou vendo gente se levantando na sua casa como sacerdote daquele lugar. Eu estou vendo gente mudando de endereço, eu estou vendo gente mais próximo de Deus. Estenda suas mãos em forma de receber toda a igreja. Espírito Santo da verdade, Deus que viabilizou os projetos de Neemias, Deus que fez homem simples da Bíblia se tornar grande. Oh, Espírito Santo da verdade que está neste lugar e sonda os corações e está ouvindo tudo que está sendo falado. Espírito Santo, o Senhor me trouxe aqui para trazer uma palavra. Que tudo aquilo que foi enterrado, projetos esquecidos, o Senhor traz à tona. Que o Senhor viabiliza de uma forma excepcional e extraordinária. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir agora, primeiro pelas vidas que estão entregando a Ti a sua história, que estão se entregando a Ti. Reescreve o nome deles no livro da vida. Lança por terra toda seta maligna. Manda anjos para a casa deles e enche o coração deles da alegria da salvação. Espírito Santo, a esses que estão aqui na frente, que arde no coração, que se importam, que são Neemias, que são reconstrutores. Espírito Santo, dá estratégia, dá ousadia, dá autoridade para que eles se levantem e escrevam uma nova história. Ninguém vai fazer por eles, eles serão as ferramentas usadas por Ti. Deus viabiliza, manda rei, manda ordem, manda anjos, abre porta, move os céus. Mas Senhor, o Senhor é o que faz além daquilo que pensamos ou pedimos. O Senhor faz abundantemente mais além daquilo que pensamos ou pedimos. Eu quero te pedir, e eu quero ministrar uma bênção especial sobre a vida dos seus filhos. É tempo que isso vira um marco na vida deles. É tempo em que eles param, eles se levantam e eles começam uma nova história. Eu os abençoo em nome do Pai, eu os abençoo em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Em nome do Espírito Santo. Posso enfrentar o que for, Eu sei que lutas por mim.